IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, desejamos que a nossa humilde seara frutifique em todas as mentes e corações, que estejamos todos os nossos irmãos, sintonizados com a Tua verdade única e eterna, que sintam nela a genuína fonte de alegria, convencidos de que a sabedoria do Teu Evangelho é que nos fará efetivamente felizes. Liberta-nos, Senhor, da satisfação equivocada dos nossos estreitos sentidos, para que, livres, possamos visualizar e vivenciar os valores infinitos do Espírito imortal. Assim seja. Nosso fraternal abraço a todos. Estamos em novo encontro no Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Agora, com um apresentador único, enquanto perdurar a crise da Covid-19, que nos exige isolamento. Daí gravamos o programa em nosso domicílio. Nosso bom dia ao Luiz Gabriel, nos controles técnicos da emissora. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 728. A pergunta é: a destruição é uma lei da natureza? Eis a resposta: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e o nosso melhoramento. Na sessão Pergunta e Resposta, vamos atender hoje aos nossos prezados ouvintes Mara Silvia Duarte Claret e Edson Duarte Claret, do Jardim Seminário, que, jovenzinhos, têm respectivamente 13 e 15 anos, dizem-se interessadíssimos no estudo da doutrina espírita. Eles perguntaram: se Deus é Pai e misericordioso e todos somos seus filhos, podemos saber o que acontece conosco quando estivermos libertos do corpo físico? Vamos aguardar um pouquinho, meus caros Mara e Edson. A resposta virá no final deste programa. Hoje vamos falar especialmente sobre um sentimento profundo que tem sido às vezes esquecido e desvalorizado em nossa sociedade, sobre gratidão. Nós vivemos numa sociedade de consumo que se move pela velocidade, pela rapidez das comunicações, das interações humanas que cada vez mais levam o ser a uma superficialidade de vida que o desconecta do verdadeiro sentido existencial e do significado mais profundo da vida. Sob esse ponto de vista, vivemos tantas coisas ilusórias que criamos dentro de nós um vazio existencial e tentamos preencher esse vazio com aquilo que acreditamos possa ser uma fonte de felicidade e de satisfação. A maioria das pessoas busca preencher este sentimento, esta sensação de vazio, de insatisfação, nas posses, no ter exterior, ao invés de conectar-se com o ser interior, que dá essência, significado e sentido para as nossas experiências. Em virtude da velocidade que envolve o mundo globalizado, vivemos uma coisa que se chama ansiedade.
É um fenômeno que nos leva a querer, cada vez de forma mais rápida, resultados imediatos que nos tragam plenitude e satisfação. E na incapacidade de obtê-los, mais a criatura se atira nessa busca insaciável para logo se frustrar e se atirar mais ainda nessa busca. É como um círculo vicioso. É inegável que a tecnologia nos trouxe, dentro do desenvolvimento das comunicações e das possibilidades, nos proporcionando um universo de velocidade muito rápido. Hoje, nos comunicamos pelos tablets, e-mails, WhatsApp, Facebook, enfim, com tudo que os smartphones permitem. E tudo com apenas um clique. E nessa interação, onde tudo é imediato, queremos que as respostas às nossas necessidades se façam também de forma imediata. Então, isso virou um sintoma da vida moderna. Isso acabou sendo vivido também nos relacionamentos e dentro da nossa relação conosco mesmos. Na medida que esperamos que o outro e nós mesmos ofertemos movimentos rápidos, não percebemos que estes relacionamentos se tornam superficiais, muitas vezes reduzidos para as demandas que aparecem no dia a dia. Com as redes sociais, para falar mais rápido, abrevia-se, encurta-se as palavras e usa-se de atalhos, porque tudo isso agiliza a comunicação. Mas esta agilização, levada para os relacionamentos afetivos, é um desastre, porque estes atalhos significam uma anulação de uma parte importante de nós mesmos e do outro, dentro daquilo que precisa ser amadurecido e vivido. O prazer não vem com a intensidade imediata que a tecnologia oferece, porque ele vem acompanhado da frustração, do sentimento de luta, da necessidade de construção. A vida diária não apresenta respostas imediatas, muito pelo contrário, apresenta desafios. Esses desafios representam labirintos que o ser precisa percorrer como meandros no rio da vida. E é vencendo estes desafios que encontramos as respostas, o sentido e o significado da vida. É como se estivéssemos dando tempo a nós mesmos para responder ao movimento que a vida traz. E precisamos dar tempo também ao outro, para que o outro se construa e se faça dentro do relacionamento. Quem é este outro? Qualquer outro que temos parceria afetiva, pode ser dentro de casa, com filhos, pais, irmãos, esposo ou esposa, pode ser chefe ou até um estranho com que lidamos na rua. A dinâmica, então, das relações afetivas não comporta esta ansiedade tecnológica que nós vemos nas possibilidades da comunicação. Na verdade, não é comunicação e sim contatos, e que não eliminam o vazio interior. Então, esse sintoma da vida moderna passa a ser a vivência da fantasia e da imaginação, porque a ansiedade não se assenta no presente. A ansiedade tem raiz no futuro imaginado, numa possibilidade sonhada, num interesse almejado, não naquilo que é e está presente e que está acontecendo. Vivendo esta ilusão, o ser se projeta à frente, olhando para o que gostaria de ter, ao invés de viver aquilo que tem e que pode ser. Apresenta-se então uma dinâmica psíquica, como os espíritos explicam, que está por trás do fenômeno da depressão. É como se uma voz inconsciente, vinda do fundo da alma, definindo para o indivíduo que, como não tenho a vida que quero, não aceito a vida que tenho. Já que a vida não é da forma que eu gostaria, que espero, que peço, que exijo, que preciso, enfim, que eu sinto que é o bom e o adequado para mim, então, do jeito que é, eu não aceito. E aí, cruzamos os braços diante do presente. Vivemos fingindo e nos fechando porque
lá na alma, o estado de rebeldia nos coloca uma impossibilidade de aprender e apreender com o presente o sentido existencial mais profundo de todas as coisas. É como se ficássemos buscando por algo que está por vir. E o relacionamento afetivo aqui apresenta um desafio de ordem ética, de ordem moral e de ordem pessoal que abre espaço para a frustração. Então, é mais fácil procurar o próximo relacionamento, que vai ser sempre idealizado, do que lidar com as frustrações humanas daquele relacionamento que está aqui. E os desafios se estendem para todas as situações da vida. Mudar de emprego é mais fácil do que vencer os desafios que o atual apresenta. Não existe satisfação plena, de realização ou de prazer sem desafios ou sem dificuldades. Assim, se vivemos essa situação de ansiedade, nós fechamos a porta para a percepção daquilo que é essencial e verdadeiro. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi. Agende uma visita. Fone 3711 0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi. Uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 37220410 e 37220418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 37222933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Quando falamos de gratidão, falamos de um sentimento que vai lá no âmago do ser, na essência divina e profunda de todas as coisas. Porque gratidão é muito mais do que dizer muito obrigado. A gratidão é um estado de alma, uma postura de reconhecimento do valor de algo, de alguém ou de alguma situação. A gratidão é aquele estado íntimo que nos leva a brilhar os olhos e a encher o coração de satisfação diante do reconhecimento que aquela situação pode proporcionar aos nossos corações. Acontece que nesse estado de vazio e de ansiedade nós abrimos mão da gratidão para ficar na permanente exigência. A exigência é o estado que se opõe à gratidão. A gratidão não exige nada, só reconhece. Faz a constatação da riqueza de um momento, de um instante, de um indivíduo, de um fato, de uma vida. A exigência está alicerçada nas nossas necessidades primitivas, nas nossas carências afetivas, no nosso sentimento permanente de falta. A exigência está intimamente ligada ao desejo. O desejo é combustível, portanto é bom ter desejo. O inconveniente é nós abrirmos espaço para o desejo de modo que ele se torne insaciável. E então entramos na alienação por ele. Dessa forma,
nos desconectamos do coração e da essência mais profunda, sem perceber que quanto mais ficamos ligados ao desejo, menos produzimos. Quando nos ligamos ao desejo e o desejo se torna fonte de nossas soluções e satisfação interior, então um espaço muito grande de vazio se apresenta ao nosso redor e nós permanecemos ilhados, vivendo escravos da exigência. E a exigência, enquanto expressão do desejo, está ligada ao egoísmo. E o egoísmo, por sua vez, é a doença fundamental da criatura humana. O egoísmo é uma expressão do ser de desconexão com o Criador. Como espíritos, somos criaturas divinas. Vimos da inteligência suprema que é Deus. Se desconectamos dessa realidade pela rebeldia ou por outro motivo, nos desconectamos da fonte. Desconectados, nos sentimos sós, porque a fonte é nossa segurança. O Pai é aquilo que nos sustenta. Dele viemos, nele vivemos, e é o destino a que nos movemos e estamos destinados. Se nos afastamos de Deus, nos fechamos em concha sobre nós mesmos. É o egoísmo. E o egoísmo gera a falta de fé, pois a pessoa pensa que se basta a si mesmo. A falta de fé é a alienação da criatura para com Deus. E em consequência do egoísmo, surgem todos os prejuízos que ele acarreta ao indivíduo. Orgulho, vaidade, exigência sem fim. Quando temos fé em Deus, somos gratos naturalmente. É a busca pela fonte, pela saúde, pela vida. É a busca de Deus. E comungamos com a presença de Deus quando percebemos que Deus está dentro de nós. O contato com essa fonte é que nos faz perceber o significado profundo de Deus. Então, a nossa primeira postura, quando falamos em gratidão, é a gratidão a Deus, com reconhecimento daquilo que verte da essência para o que é essencial. Depois, gratidão a nossos pais, que nos deram a vida, o bem mais precioso que nos poderia ser ofertado. Só por isso, eles se colocam num lugar de honra para nós, independente do que vem depois. Se nos abandonaram, se não nos criaram, não importa. Os pais são instrumentos de Deus para a nossa vida. Por tudo isso, nós sempre devemos ser gratos. E é tão grandiosa esta oferta que nunca pagamos, pois isto representa o que há de mais importante para o espírito. Por isso, disse Jesus, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. No Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Não nos cansemos de dizer e de ouvir que o fato de o Clube do Livro Espírita do Idefran poder distribuir livros espíritas pelo menor preço que um clube de livro pode oferecer é que ele os compra em grandes quantidades. E veja que são 4 opções mensais em gêneros diversos: romance, ciência, filosofia, mensagens, estudo, autoajuda infantil. Quando forem retomadas as atividades, ligue no Idefran 16 3721 8282 ou formule sua inscrição pelo site www.idefran.com.br. Clique em Clube do Livro e finalmente clique em Adesão. E aí está o campo para o preenchimento de seu nome e endereço. Rádio Web Idefran. Música popular brasileira, jazz e podcasts sobre a doutrina espírita.
Rádio Web Idefran, www.idefran.com.br. Prezados ouvintes, a Fundação Espírita Allan Kardec, mantenedora do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec e diversos serviços em saúde mental em Franca, faz um apelo à comunidade. Frente à pandemia Covid-19, foram necessárias providências inúmeras, como separação de alas, uso de equipamento de proteção individual, recrutamento de trabalhadores e como ela atua em sua carga máxima com 200 pacientes e 300 colaboradores, sendo que 150 fazem parte diretamente do grupo de risco, vem pedir a todos que façam doações através do site kardec.org.br. CHB Sistemas, especializada em simplificar a sua gestão. Softwares para calçados e agronegócios. 16 37 13 0200 chb.com.br. Ligue a qualquer hora. Telemensagem Idefran CHB Sistemas. Mensagens de elevação e confiança. Disque 16 37 13 0299. No Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje ouviremos resposta à pergunta dos nossos prezados ouvintes Mara Silvia Duarte Claret e Edson Duarte Claret, do Jardim Seminário, que, jovenzinhos, têm respectivamente 13 e 15 anos, dizem-se interessadíssimos no estudo da doutrina espírita. Eles perguntaram: se Deus é Pai e misericordioso, e todos somos seus filhos, podemos saber o que acontece conosco quando estivermos libertos do corpo físico? Vamos saber isso agora, meus caros Mara e Edson, na palavra do nosso companheiro Jaime Batista. Antes de responder propriamente a pergunta, devemos considerar que a morte, assim como o nascimento no corpo de carne, ou seja, o retorno do espírito ao mundo espiritual e a reencarnação, são acontecimentos de extrema importância na vida do espírito. Todavia, os efeitos da morte sobre o espírito não são os mesmos para todas as criaturas. O que irá acontecer depois do fenômeno chamado morte? Ou como o espírito irá se situar, vai depender do tipo de morte por que ele passou e do tipo de vida que levou antes de desencarnar. Se enquanto encarnado viveu uma vida digna, dentro dos preceitos do Evangelho, se auxiliou quantos o procuraram, atendendo ao dever da caridade, se não fez mal ao seu irmão, assim considerados todos os filhos de Deus, enfim, se fez tudo ao seu alcance, no sentido de minimizar a dor do próximo e desencarnou de forma natural, ou seja, pelo esgotamento de suas energias físicas, alcançará a pátria espiritual de consciência tranquila, funcionando a morte como uma libertação, já que seu organismo físico de nada mais lhe servia. Gozará, então, do reconhecimento de seus amigos e familiares da espiritualidade, além dos benefícios da missão cumprida na Terra. Tão logo seja possível, estará ele novamente envolvido com atividades que o permitam continuar trabalhando em favor do próximo
de vez que não existe satisfação maior aos espíritos evoluídos do que fazer o bem a todos que dele necessitem. Por outro lado, se enquanto encarnado não cogitou da vida futura, se não praticou a caridade, se viu no próximo um estranho e não um irmão, um filho de Deus como ele mesmo, se não valorizou a família, se fez coisas condenáveis, indignas de um filho de Deus, ao morrer terá que enfrentar o pior de seus algozes, a própria consciência. Então sofrerá, pois mesmo com o arrependimento, perceberá que perdeu um tempo valioso e, mais que isso, terá que voltar para refazer as coisas erradas e tentar fazer o que não conseguiu. Isso se desencarnou normalmente, pelo esgotar de suas energias físicas. Se retornou ao mundo espiritual de maneira forçada, por exemplo, via suicídio. Muito tempo levará para recuperar o tempo perdido. Conveniente e oportuno lembrar que as coisas materiais exercem um fascínio muito grande sobre todas as criaturas. Daí porque, embora tenhamos nos comprometido em realizar muitas coisas positivas enquanto encarnados, compromissos assumidos quando ainda na espiritualidade, ao aqui chegarmos, facilmente nos esquecemos desses compromissos, habituados que estamos ao atendimento de nossos interesses imediatistas. Ainda bem que temos como Pai e Criador um Deus soberanamente justo e bom, que entende nossas fraquezas e mazelas e, via reencarnação, nos propicia quantas oportunidades forem necessárias para nos ajustarmos com a lei. Seja ele, pois, o companheiro de quantos estiverem nos ouvindo e que tenhamos todos um ótimo começo de semana. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, CEP 14400-690, Centro Franca. Ou ligue área 16 3721-8282 ou utilize e-mail idefran@idefran.com.br. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã de hoje. Agradecemos a todos pela audiência. Sementeira Cristã, também pela internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentou o programa Nara Carlone. Participação de Mara Silvia Duarte Claret, Edson Duarte Claret e Jaime Batista da Silva. Serviços de áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe a todos e estejamos novamente juntos no próximo domingo, às 9h30.
Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.